Alô, meu povo de métodos e técnicas da pesquisa, turma 2023.1, segunda parte da nossa aula sobre fontes históricas de seu lugar de produção. Já na página 64, no ponto 4.2, então a gente dá um salto para a página 63.4.2, a unidade de época problematizada pelo tipo de fonte. Aqui, gente, ele inicia dizendo o seguinte: mais importante do que situar a fonte no interior de uma cronologia historiográfica já tradicional, por vezes entre travessões, não adequado ao lugar de produção do próprio historiador e de seu problema em estudo, fecha travessão, é estabelecer como referência maior uma dinâmica problematizada de unidades de época que leve em consideração a especificidade da fonte e do tipo de fonte com que estamos trabalhando. Digamos, prossegue Barros, digamos que temos como fonte central de nossa pesquisa os jornais ou outros tipos de periódicos que, para compreender melhor o que temos diante de nós, desejamos pensar unidades de época pertinentes a esse objeto, o jornal. Podemos pensar a história humana a partir de algum momento específico em relação a este meio de informação, comunicação, criação textual, que é o jornal. Lembrando que nós já falamos sobre o jornal, já indicamos, inclusive, leituras para quem está nos assistindo, o jornal como fonte histórica, também do professor José da Assunção Barros, ou o capítulo 14 esse jornal como fonte histórica é recentíssimo, é de 2023, mas ele inicia essa discussão no Fontes Históricas, Introdução aos seus usos historiográficos, no seu capítulo 14, a partir da página 179. Prossigamos aqui. Quando terá ocorrido uma primeira realização que poderia ser associada a jornal ou uma prática jornalística, ainda que vagamente? A resposta dependeria certamente de como definimos este meio ou recurso de comunicação que é o jornal. Poderíamos definir o jornal como realização textual, portanto, algo que implica civilizações conhecedoras da escrita, entre parênteses, que habitualmente se apresenta como um produto impresso, entre parênteses, deste modo, como algo que somente se torna possível após a invenção
da imprensa e que faz parte de uma série regular de produtos análogos que são periodicamente publicizados para um grupo significativo de leitores, uma série deste modo dotada de periodicidade, fecha parênteses, um objeto que se oferece à leitura sob formato impresso, implicado na constituição de séries periódicas de realizações textuais que são disponibilizadas a um público de leitores sob o mesmo título, mas atualizando seu conteúdo informativo e comunicativo em sucessivas edições. Seria isso um jornal? Seria isso um jornal? Aqui ele bota a nota 59, que eu recomendo que vocês leiam a posteriori. Aqui na página, eu pulei aqui para a página aqui para a página 65, 66. Né? Aqui. Quando pensamos, na página 66, quando pensamos na história dos jornais e buscamos no movimento do tempo os registros de suas realizações, encontramos um grande período onde a produção do jornal aproximou-se mais da prática artesanal e outro no qual os jornais já se adequaram aos parâmetros da sociedade industrial. Eu quero chamar a atenção, como eu já comentei acerca na aula passada, né, acerca do jornal, é bom vocês terem em mente que nessa discussão de produção de lugar de produção, o jornal, o periódico como um todo, o jornal em particular, né? Que na verdade a gente está falando de jornal, mas boletins de sindicatos, revistas de variedades com periodicidade regular, ou mesmo algumas prefeituras têm nas suas secretarias de comunicação, hoje está mais nos blogs, né, mas até pouco tempo se publicava jornais, claro, jornais com os feitos do governo, né, e que evidentemente nem sempre correspondia à realidade vivida pelo cidadão, que aí já é uma outra história. Aí cabe ao pesquisador fazer essa diferença, né? Fazer essa análise. Até porque o jornal, como nós dissemos, o jornal não é um ser
né? É um objeto. E é um objeto que tem objetivos não só de informar, mas também de formar. Mas aí, dependendo do tempo que o que você que foi publicado o jornal que está nas tuas mãos para pesquisa, é preciso considerar o lugar social do proprietário do jornal ou do jornalista, que às vezes é a mesma pessoa, é, o posicionamento político e econômico. Pronto, agora mesmo nós estamos assistindo a um bombardeio midiático, né? Sobretudo os grandes jornais brasileiros, em relação à visita oficial que o presidente fez à China e à Arábia, né? E evidentemente que ali estão explícitos os seus posicionamentos econômicos e sociais, né? Quer dizer, não necessariamente o jornalista, o articulista, mas o jornal como um todo. É verdade que o articulista tem a sua. A, ele se apresenta, né? Na escrita. Lógico que ele não é um. Ele não é um robozinho que o dono do jornal manda ele escrever, como a Miriam Leitão escreveu, Trapalhadas de Lula na China, né? Então, é lógico que ela certamente entende que foram trapalhadas, né? Não é só uma ordem do jornal, não é só uma posição do jornal. Ela se enquadra, se insere, ela assume a posição do jornal. Então, isso nós estamos falando de um jornal grande como o Jornal o Globo, né? Mas um jornal pequeno, como o Correio do Sertão, Cultura e Realidade, Alagoinhas Hoje, Folha da Terra, né? Jornal da Chapada, que eu não sei se ele existe impresso, mas ele aparece no meu Twitter ou é no Facebook, nem me lembro onde é que ele aparece. Né? Todos eles têm no seu bojo não só a notícia, a informação, como a formação, a tentativa de convencer, a tentativa de tornar real, de fazer com que o seu leitor entenda que aquilo que ele publica é o real. Então, quando você vai pesquisar e a sua fonte e o seu corpus documental é formado por periódicos, a cultura, a sociedade, a economia, a política, a geopolítica que ele adota, o espaço onde ele é produzido e onde ele vai circular, né? O público que ele pretende alcançar, tudo isso tem que ser levado em consideração como lugar de produção dessa fonte. Mais adiante, acho que é na mesma página, que eu não pulei aqui, outros exemplos de fontes
podem ser adotados, indicando que para cada tipo de fonte, para cada tipo de documentação e contexto, pode ser apropriado o uso de um sistema compreensivo de tempo e espaço próprio, cada qual com sua partição mais específica em unidades de época mais apropriadas. Prossegue Barros, vamos considerar. Cadê? Unidades de época. Vamos considerar, por exemplo, os testamentos, fontes históricas que passaram a ser muito utilizadas pelos historiadores a partir da década de 1950. Considerar a fonte testamento implica inseri-la em unidades de época relacionadas aos diferentes sistemas jurídicos que se sucederam. Então, não basta você ter um conjunto, um vasto conjunto de testamentos, se você não considerar a época em que ele foi escrito, a lei que regia a ideia, né, a produção de testamentos. Repare, isso você aplica a qualquer fonte. Ou seja, você tem uma cultura legal, você tem uma prática social, né, mas que tem uma regulação jurídica. Então, ela é uma fonte, mas ela tem alguns limites, né? E isso tem que ser considerado. Isso tem que ser considerado pelo historiador, pelo pesquisador. Na página 69, estou ligado no tempo, nós temos o 4.3, que é a unidade de época em relação ao padrão textual, que é uma outra questão que deve ser observada pelo pesquisador. Vamos lá. Barros abre a subseção assim: a reflexão que desenvolveremos a seguir será particularmente importante para o nosso problema central. Vimos até aqui que não podemos senão constituir historiograficamente as próprias unidades de época que podem ser tomadas como enquadramento ou como universo de ressonância para as fontes históricas com as quais lidaremos. Não estão dadas previamente à ação do historiador em unidades de época que podemos pressupor para a viabilização de uma operação historiográfica, e tampouco estão dados de antemão e de maneira contínua, de maneira a constituir os padrões de divisão do tempo histórico em períodos bem definidos, longos ou curtos que sejam. Se a divisão
cronológica, já tradicional na historiografia antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, entre parênteses. E se os espaços continentais e nacionais costumam ser tradicionalmente escolhidos para acomodar um maior número de pesquisas históricas, a verdade é que cada problema histórico mais específico pode demandar a criação das suas próprias divisões de tempo e no espaço, divisões de tempo e no espaço. Novas modalidades, como a história comparada, as histórias cruzadas, as histórias interconectadas, a história atlântica ou a história global, têm confrontado os padrões habituais de recorte do espaço-tempo à proposta de novos objetos que não se conformam à periodização e espacialização mais corriqueiras. Vimos também que podemos registrar, eu quero o CERN aqui, fonte. Vamos aqui. Inventários. Minhas marcas sumiram. Quando precisamos refletir sobre o lugar de produção de uma fonte histórica textual, devemos nos conscientizar acerca de aspectos como seu suporte, parede, papiro, papel, tela do computador, seu modo de produção textual, aparelhos manual, mecânico, industrial, digital, seu modo de distribuição social, restrito ou em larga escala, gratuito ou mercadológico, e ainda o modo de multiplicação dos textos através de um universo possível de leitores diretos e de consumidores laterais, sendo esses últimos página 71, sendo esses últimos aqueles que, ao invés de ler, ouvem o texto, ou através da leitura em voz alta, ou por meio dos comentários daqueles que o leram. E aí tem um problema na interpretação de quem leu, quer dizer, a interpretação é do próprio leitor. Então, é o caso do rádio, por exemplo, né? E da televisão, quer dizer, mais o rádio, né? Principalmente o rádio do interior. Ele pega o jornal e lê. Primeiro que ele filtra o que ele vai ler. Depois, o trecho que ele vai ler, né? E por fim, ele faz os comentários que muitas vezes pouca relação possui com o que ele acabou de ler, né? Ainda nessa ordem de questionamentos, prossegue Barros,
Outro aspecto particularmente importante parece demandar as suas próprias divisões do tempo humano em sucessivas épocas. Em sucessivas épocas. Referimos-nos aos modos predominantes de se produzir textos que se afirmam em diferentes momentos da história das sociedades humanas. Parece ser pertinente destacar, prossegue, três principais épocas que introduzem novos modos de se relacionar com a experiência textual: a era dos manuscritos, a era dos impressos e a era dos textos digitais. Podemos ainda considerar a incontornável dimensão da oralidade. Afinal, toda civilização, independente de ser uma civilização do manuscrito, uma civilização do impresso ou uma civilização do digital, é também uma civilização da oralidade, seja na sua vida cotidiana, seja através de certo percentual de suas realizações culturais. Falei do rádio, falei da televisão e temos também os podcasts, né? Tudo isso, meu povo, é passível de, de é, de ser utilizado como fonte histórica, tá? Não perdendo as perspectivas relacionadas às suas especificidades. Prossegue Barros ainda na página 71. Não obstante os três grandes períodos que se apoiam no predomínio de uma, aspas, civilização do manuscrito e de uma, aspas, civilização do impresso ou de uma civilização digital, convém lembrar que estas unidades de época se referem apenas ao modo predominante de divulgação da escrita textual pública. Vamos adiante. Vamos adiante. Eu quero ver que o negócio passe. Página 68. Aqui é nota. 72. Isso aqui é um quadro. 73. Então, acho que esse vídeo também já ficou grande, não foi, pessoal? Bora dar uma cortada aqui para ir para 4.4. Não, vou fazer isso logo, porque isso aqui é o que eles chamam de falsificação da época nas fontes históricas. E eu não vou demorar nisso aqui, mas ele toma como referência uma célebre descoberta de uma fraude, né, de um texto famoso, que era a doação de Constantino a um dos papas, que eu agora não consigo lembrar qual.
Mas a forma de escrever, sim. Então, o que levou, o que permitiu, né, a identificação da fraude foi exatamente a forma de escrita. Ou seja, muito provavelmente um texto escrito 2, 3 séculos após o dito, a dita doação de Constantino, né, foi identificada essa diferença, né, de estilo, de escrita, de palavras, né. Então, a fonte, ela também precisa ser percebida a partir dessa perspectiva, quer dizer, ela não seria uma fonte escrita ontem, mas se dizendo de anteontem. Eu comentei com vocês em sala de aula a diferença de significado de uma palavra num espaço de tempo bastante curto, né? Num espaço de tempo bastante curto, que foi a palavra, o verbo transar, né? O verbo transar nos anos 70 indicava conversa, indicava troca também, transação, né? Indicava troca de ideias, conversa. Já nos anos 90, quer dizer, 20 anos depois, transar passou a significar conjunção carnal, né? Então, se você vai encontrar essa expressão ou expressões que tais, você vai encontrar numa música de Raul Seixas ou em várias músicas de Raul Seixas, né? Essa expressão, mas no sentido de conversa, de troca, de papo, de transação. Só que nos anos 90, aí você vai saber como é que essa palavra vai aparecer nas suas fontes, por exemplo, nos anos 90. Né? Se ela está falando dos anos 70 e ela aparece nos anos 90 com o sentido de conjunção carnal, aí liga-se o desconfiômetro. Então vamos para a terceira parte da nossa aula.